Recuperar uma orquídea que está morrendo pode ser um desafio, mas com cuidado e atenção adequados, você pode aumentar as chances de sucesso. Convido você a se inscrever no canal, deixar um like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos para o vídeo. Identifique o problema, observe sua orquídea cuidadosamente e tente identificar a causa. Problemas comuns incluem rega excessiva ou insuficiente, falta ou excesso de luz, pragas, doenças ou problemas relacionados ao substrato. Retire a planta do vaso e observe como estão as raízes se elas estiverem podres. O motivo significa que foram atacados por fungos, bactérias ou lesmas. Lave as raízes com água e com bastante cuidado para não danificar a gema, uma bolinha que fica na raiz. Remova todas as raízes mortas com cuidado cortando com tesoura. Cuidado para não cortar as raízes esverdeadas e brancas. Depois de limpar as raízes, deixe-as secar por algumas horas em local sombreado. Certifique-se de que elas estejam completamente secas antes de prosseguir com o próximo passo. Enquanto as raízes secam, aproveite para limpar bem o vaso onde a orquídea será replantada. Remova quaisquer resíduos antigos, lavando-o com água e, se necessário, uma pequena quantidade de detergente neutro. Enxague bem para garantir que não haja resíduos de produtos químicos que possam prejudicar a planta. Agora é hora de preparar um novo substrato para a orquídea. As orquídeas não crescem em terra comum e elas preferem um meio de cultivo mais arejado e drenável. Misture casca de pinos, carvão vegetal e musgo de sagnu em partes iguais para criar um substrato adequado. Essa mistura proporcionará a aeração necessária às raízes e ajudará a evitar o acúmulo excessivo de água, prevenindo problemas futuros. Com as raízes secas e o novo substrato preparado, é hora de replantar a orquídea. Coloque um pouco de chips de coco e uma camada da mistura de substrato no fundo do vaso e, em seguida, posicione a orquídea com cuidado sobre o substrato, espalhando as raízes uniformemente. Continue preenchendo o vaso com o restante do substrato, garantindo que as raízes estejam bem cobertas, mas deixando espaço suficiente para que o ar circule. Pressione levemente o substrato para firmá-lo, mas não compacte muito. Agora, é importante regar a orquídea de maneira adequada. Molhe bem o substrato, permitindo que a água escorra pelos buracos de drenagem do vaso. Evite deixar a orquídea em um pratinho com água, pois o acúmulo excessivo pode levar ao apodrecimento das raízes novamente. Coloque a orquídea em um local bem iluminado, mas evite a luz solar direta, pois isso pode causar danos às folhas sensíveis. Um ambiente com luz indireta é o ideal para a maioria das espécies de orquídeas. Monitore regularmente a umidade do substrato, verificando se está úmido, mas não encharcado. Regue a planta somente quando o substrato estiver seco ao toque. Você sabe com que frequência deve regar sua orquídea? Coloca aí nos comentários com que frequência você faz a rega. A resposta é: sempre que o substrato estiver seco ou quase seco. Para isso você deve fazer o teste do dedo, do palito ou do lápis. Enfie o dedo no substrato, cerca de 2 cm e veja se o substrato está úmido. Se não estiver, então chegou a hora de regar. Você também pode memorizar o peso do vaso quando você acaba de regar sua orquídea. Dessa forma, você saberá a hora de regar só de segurar o vaso de sua orquídea, pela diferença de peso. Isso porque, é claro, o vaso ficará mais leve quando sua planta estiver precisando ser regada. Já o teste do palito ou do lápis é bem parecido. Nesse caso, você insere o palito ou lápis no substrato e se o objeto voltar com a ponta mais escura, isso significa que o substrato ainda se encontra úmido e não é o momento de regar. Caso contrário, se voltar mais claro, chegou o momento de molhar sua orquídea. A rega deve ser com cuidado. Molhe um pouco as folhas e deixe escorrer pelo substrato, porém não o encharque. Como salvar orquídeas que estão morrendo com UTI para orquídeas com garrafas PET? O método da UTI para orquídeas é uma técnica utilizada para recuperar orquídeas que estão doentes ou em estado crítico, proporcionando-lhes um ambiente protegido e controlado para se restabelecerem. O objetivo é aumentar as chances de recuperação da planta, permitindo que ela se recupere e se fortaleça antes de ser devolvida ao ambiente normal de cultivo.
Identifique as partes danificadas. Antes de iniciar o processo de UTI, observe sua orquídea e identifique as partes muito danificadas, como folhas queimadas, folhas ou pseudobulbos com partes moles e manchas, e raízes apodrecidas. Essas partes doentes devem ser removidas por meio de uma poda cuidadosa. Utilize uma tesoura esterilizada para evitar a transmissão de doenças. Escolha um recipiente. O recipiente ideal para a UTI das orquídeas é uma garrafa PET transparente, que pode ser de 2 ou 5 litros, dependendo do tamanho da orquídea. Corte a garrafa ao meio, criando um espaço onde a orquídea será acomodada. Montando a UTI para a orquídea. Espalhe o musgo bem espremido no fundo da garrafa para que fique úmido, mas não encharcado a ponto de inundar o fundo da garrafa transparente. Coloque a orquídea em cima do musgo para que as raízes a toquem. Monte as diversas partes do frasco e sele a área com fita adesiva para que o ar externo não contamine o interior da UTI durante o experimento. Coloque a UTI em um local bem ventilado e bem iluminado. Isso é importante porque suas orquídeas serão realmente cozidas se deixadas em fogo alto. Se você ficar na sombra, pode pegar uma infecção fúngica. Acomode a orquídea. Com as partes doentes eliminadas, coloque cuidadosamente a orquídea dentro da metade da garrafa PET, certificando-se de posicionar as raízes e o sistema radicular no fundo do recipiente. A ideia é que a planta fique contida dentro da garrafa, mas ainda permitindo a entrada de luz e ar. Ambiente controlado. Coloque a parte superior da garrafa PET, ou outra tampa adequada, de forma a criar um ambiente parcialmente fechado e controlado para a orquídea. Isso ajudará a manter a umidade relativa alta ao redor da planta e a evitar choques ambientais. Monitoramento e cuidados. Durante o período em que a orquídea estiver na UTI, é essencial monitorar sua saúde regularmente. Verifique a umidade dentro da garrafa e regue a planta conforme necessário. O objetivo é manter o ambiente úmido, mas não encharcado, para estimular o desenvolvimento de raízes. Gradualmente reintegre a orquídea. À medida que a orquídea mostrar sinais de recuperação, você pode começar a abrir a garrafa gradualmente, permitindo que a planta se acostume novamente com o ambiente externo. A exposição gradual à luz e às condições normais de cultivo é essencial para evitar choques e danos adicionais à planta. É importante ressaltar que nem todas as orquídeas precisarão de uma UTI, e algumas podem se recuperar com cuidados regulares. A UTI é mais indicada para casos em que a planta está em um estado crítico ou quando outras tentativas de recuperação não tiveram sucesso. Por fim, seja paciente e observe a recuperação da sua orquídea. O processo de recuperação pode levar algum tempo, e a planta pode precisar de algumas semanas ou meses para se restabelecer completamente. Continue fornecendo os cuidados adequados e a atenção necessária para que sua orquídea floresça novamente. Lembre-se de que cada orquídea pode ter necessidades específicas, portanto, é sempre útil pesquisar sobre a espécie específica que você possui para fornecer o melhor cuidado possível. Com dedicação e atenção, sua orquídea terá a chance de se recuperar e prosperar novamente. Espero que você tenha gostado do vídeo sobre recuperação de orquídeas que estão morrendo e tenha encontrado inspiração para recuperar suas orquídeas. Se você adora plantas e deseja saber mais sobre diferentes espécies, dicas e cuidados e projetos de jardinagem, convido você a se inscrever no meu canal. Também, separei alguns vídeos semelhantes a este na descrição. Lá, você encontrará uma variedade de vídeos dedicados ao maravilhoso mundo das orquídeas. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos.